Tá, vamos aqui, ó. Esse canal aqui também é muito bom, tá? Em off aqui eu sempre assisto alguns vídeos dele, cara, que é muito bom. O nome daqui é Como Derrotar os Ghostface, né? Em Pânico 6, tá? Pô, assisti esse filme aí, muito bom, hein? Recomendo, cara. Eu assisti todos os Ghostface, tá? É uma, né? Só pra falar mesmo que eu sou foda. Mas muito bom, cara, muito bom. Recomendo aí, chat. Se eles quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Deixa o likezão lá. Bora lá. O nome aqui é Derrotando Filmes, tá? É o nome aqui desses vídeos, porque ele faz vários vídeos diferentes, tá? Esse Como Derrotar, acho que é Derrotando Filmes, é bem interessante. Ele fala como é que você tem que derrotar. Aí tem um também que é Porque Você Não Sobreviveria, que também ele faz também desse jeito também. É bem legal, o canal dele é interessante pra caramba, ó. É Derrotando Filmes o nome do canal, tá, pessoal? Bora lá, mano. Após sobreviver a uma dupla de psicopatas mascarados, você acaba descobrindo que o novo Ghostface mais brutal acabou de surgir. O que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois Pô, esse vídeo aquela cena, essa cena aí também, né? Que aparece os Ghostface aí, né? Lógico que são todos manequim, né? Mas as roupas são do Ghostface. E tá sem as máscaras também. Mas quando a cena do metrô, cara, que eles vão passar no metrô. E aí, tipo, o Ghostface aparece lá, cara. Pô, aí você se sente meio que impotente, tá ligado? Eu não sei se vocês são assim, mano. Eu quando assisto filme, geralmente eu tento me passar ali por. É como se eu estivesse dentro do filme, tá ligado? Acho que todo mundo é assim, né? Você começa a assistir, você fica meio brisado mesmo, né, mano? E aí, tipo assim, pô, você olha o Ghostface lá dentro do trem, e aí você vê o cara, tipo, vindo pro teu rumo com uma bruta de uma facona de açougueiro. E aí você não tem pra onde correr, mano. Aí você fala, tipo assim, pô, alguém vai ajudar, alguém vai reparar e ninguém repara, tá ligado? Ninguém repara, ninguém ajuda. Aí, velho, aí dá um pouquinho de medo, não vou mentir não, hein? Dá um pouquinho de medo, cara. Você tá doido. de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Senna e Tara tentando sobreviver a um novo mascarado. E essa máscara dele, essa máscara pra quem não sabe, eu não vou ficar dando spoiler também, não, só vou ficar legal. Assista o filme, que o filme é muito bom, mano. Eu assisti e curti pra caramba. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você Apesar que não aqui vai ter deveria spoiler, fazer e né? Quem não tentar tomar assistiu o filme, melhores fica decisões ligado para aí. derrotar o Ghostface em Tem Pânico spoiler. 6. Essa moça vai se arrepender de fazer um encontro às cegas. Laura é uma professora de cinema que decide marcar um encontro com um cara que conheceu pela internet em um restaurante na grande Nova É o York. Tinder, é Porém o o Tinder. rapaz acaba ligando para ela, pois estava perdido já que era novo na cidade. Então Laura decide ajudar o cara indo até o lado de fora do restaurante para procurá-lo. E aí o homem fala que estava chegando em um beco perto do estabelecimento, mas estava assustado pois tinha um cara com uma faca seguindo ele. Preocupada, Laura vai até o beco para tentar encontrar o rapaz, até que a voz dele muda e fala que apesar dela ter bastante conhecimento em cinema e filmes slashers, ela era muito inocente por entrar em um beco escuro sozinha. Nesse momento, um Ghostface salta das sombras e ataca a mulher golpeando seu corpo Inocente? até Pô, inocente finalizá-la. nisso, né? Só que surpreendentemente o assassino tira a máscara, revelando ser Jason, que guarda a fantasia e some dali rapidamente no meio da multidão. Ok, Laura não deveria ter saído do restaurante para encontrar com um cara que ela nunca viu na vida e só conhecia pela internet. Isso porque infelizmente os casos semelhantes só aumentam, ainda mais pelo fato de que o cara ainda atraiu ela para um beco escuro, e como o próprio Jason disse, ir lá sozinha foi um erro. Ao invés disso, a moça poderia ter simplesmente enviado sua localização, ou o rapaz poderia procurar no GPS. É praticamente impossível se perder em uma cidade nos dias de hoje desde que você tenha acesso à Então, né? internet, galera. E até mesmo se você tiver sem dados, é possível baixar os mapas do seu celular em casa e encontrar locais estando offline. Além disso, Exatamente. podemos ver que tem diversas Mas aí pessoas não tinha o ao redor filme, daquele né? beco, e que a passagem por ali era muito grande. Fora que ele ficava de frente para duas ruas extremamente movimentadas, então seria impossível que ninguém tivesse ouvido os gritos de Laura, e Jason ainda tirou a máscara e saiu dali como se nada tivesse acontecido. Sinceramente, o pessoal de Nova York precisa passar por um oftalmologista urgentemente. Mais tarde, Jason acaba esbarrando em Tara, mostrando que os dois são colegas de classe, porém ele se despede e vai até a sua casa guardar os equipamentos. E enquanto Jason se limpava, ele recebe uma Esse Jason aí com essa barbicha dele, ele tá parecendo aquele filme lá, V de Vingança, tá ligação de ligado? seu comparsa Greg, e pede desculpas por ter estreado a fantasia antes da hora, pois precisava treinar. Porém, o que Jason não esperava era que seu amigo estava usando o modulador de voz do Ghostface. Seu comparsa pede para Jason contar como foi a experiência, e o rapaz diz que foi ótimo, pois quando a golpeou pela primeira vez, parece que a moça deixou de ser humana e virou sua carne.
Mas Greg fala que isso não era verdade, pois Laura era sua professora de cinema, e pergunta se seu amigo ainda se lembra o porquê deles estarem fazendo isso. E o cara fala que vão finalizar Sam e Tara para terminar o filme de Rich. Só que o comportamento de seu amigo começa a ficar estranho, quando Greg diz que deveriam jogar um jogo quente ou frio para Jason encontrá-lo. Então o rapaz percebe que Greg estava usando as câmeras que eles compraram para gravar o filme, e começa a procurar por seu amigo pela casa. Porém, ele fica assustado quando a pessoa no telefone diz quente quando Jason se aproximou da geladeira. E quando ele abre a porta, o cara encontra seu amigo totalmente picotado, e é atacado por um Ghostface perguntando se naquele momento Jason estava se sentindo como carne. E antes de ser finalizado, o jovem questiona se não iriam acabar com o filme, mas esse Ghostface diz que não liga para essas coisas. Ok, se Greg foi realmente finalizado dentro daquele apartamento, daria para encontrar algum vestígio do crime, como manchas de sangue ou algum cheiro estranho. Além disso, não teria motivo algum para Greg fazer perguntas tão estranhas para seu amigo. E isso deveria ter acendido um sinal de alerta em Jason, já que obviamente o cara estava falando de uma forma esquisita. E se realmente Jason conhecia os filmes Facada, saberia que jogar um jogo com uma voz no telefone é uma ideia terrível. Mas a pergunta que fica no ar é onde esse Ghostface estava se escondendo, já que Jason procurou na casa inteira e não achou absolutamente nada. Porém, o cara poderia ter encontrado o mascarado se tivesse ligado de volta, ao invés de ficar rodando pelo apartamento igual uma barata tonta. Vamos para a cena que estava conversando com o Dr. Stone e seu terapeuta sobre tudo que aconteceu há um ano atrás, quando foram atacados por um Ghostface. Mas o psiquiatra fala que para poder ajudar precisava saber os detalhes, já que em todas as sessões, Sam apenas falava como sua irmã ainda não tinha superado o acontecido. Com isso, a jovem revela que tem problemas de confiança desde que foi atacada por seu namorado, que era obcecado pelo Billy Loomis, o Ghostface original e pai da garota. Mas depois de derrotá-lo, as pessoas começaram a espalhar boatos de que ela era a verdadeira culpada e que usou Rich e Amber de bode expiatório. Stone pergunta como Sam o derrotou, e ela conta que o acertou 22 vezes e depois finalizou com um headshot para garantir que o cara não iria voltar. Só que o problema é que ela se sentiu bem fazendo isso. Nesse momento, o doutor se assusta e diz que deveria parar por ali e tinha que relatar isso às autoridades. Afinal, ela basicamente diz que se sentia bem finalizando os outros. Isso deixa a jovem irritada, e ela vai embora. Tanto que eu acho que no próximo filme do Ghostface, eu acho que vai dar uma reviravolta aí, mano. Eu acho que ela e a irmã dela vai acabar virando os Ghostface, tá ligado? Eu tenho quase certeza disso. Não sei se vai acontecer, entendeu? Quem assistiu o filme aí tá ligado que no final, né? Vocês estão ligados, eu não vou dar spoiler aqui não. E quando o Sam chega Mas eu acho que o filme vai dar spoiler, né? Que ela não ficou sei, paranoica, já que a moça tem 4 trancas em sua porta. Lá dentro, ela começa a ouvir barulhos estranhos, que por sorte era apenas a sua colega de quarto, Gwen, relaxando com um cara. Sam pergunta onde estava sua irmã, e Gwen conta que Tara estava em uma festa de fraternidade, o que deixa Sam muito preocupada, pois pensava que sua irmã poderia ser atacada a qualquer momento. Então ela fala que iria atrás de Tara, porém antes, Sam paralisa olhando seu vizinho bonitão. Gwen pergunta o porquê da moça não chamar o homem para sair, mas ela revela que não consegue mais ter relações românticas. Bom, Sam deveria ter pensado bem em contar a um psiquiatra sobre se sentir bem finalizando os outros, pois de acordo com a lei, o doutor precisa informar as autoridades competentes caso te considere um perigo para si ou para as pessoas ao seu redor. Uma curiosidade esquisita é que nos Estados Unidos, se um paciente fala que sente vontade de finalizar alguém ou de acabar com o seu próprio sofrimento, o profissional é obrigado a avisar a família ou a vítima em potencial. Porém, se uma pessoa conta que já finalizou alguém, o psiquiatra não pode contar às autoridades sem a autorização do assassino, o que é bem confuso se parar para pensar. Além disso, existem certas... Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Matar pode, mas denunciar o cara não pode? Ué? Qual que é o sentido? Aí, tipo, se o cara falar que se sente prazer em matar, pode, entendeu? Tipo assim, o cara denunciar ele pra polícia. Mas agora, se ele falar que matou uma pessoa, não pode? Ué? Tá vendo que eu acho que é Brasil, eles estão confundindo as coisas, né? As pesquisas que estudam a possibilidade da psicopatia ser genética, já que ela é uma característica inata de certas pessoas. Portanto, apenas ser filha de Billy Loomis já explicaria o porquê ela é tão fria quando o assunto é finalizar alguém. Mas isso não quer dizer que ela seja de fato uma serial killer. Mas também a psicopatia pode ser adquirida através de traumas de infância, que é geralmente quando o transtorno começa a se desenvolver. E somando isso, a parte da genética pode ser algo bem relevante. Indo para Mindy, vemos que ela está curtindo a festa com sua namorada Anika, até que ela percebeu um cara suspeito levando Tara até seu quarto, o que era muito perigoso, já que a garota estava muito bêbada. A Anika tenta convencê-la a não fazer isso, mas Tara garante que estava bem para decidir. Porém, com medo, a Anika pede ajuda de Chad, que vai até o cara pedindo para deixar a sua amiga em paz. Mas novamente, Tara pede para ele ficar tranquilo, pois queria aquilo. Nesse momento, o cara puxa ela pelo braço, e Chad começa a brigar com o cara, até que Senna aparece do nada, dando um choque nos Países Baixos do maluco. Isso deixa Tara extremamente irritada, fazendo ela sair do lugar. Nesse momento, todos começam a perguntar se Senna era aquela psicopata de onde
Woodsboro, e todos decidem ir embora pelo bem da amiga. No caminho, Tara fala que as duas não poderiam mais viver presas ao passado, pois vieram para Nova York para recomeçar, mas já não aguentava mais as paranoias de sua irmã, já que Sam não poderia cuidar dela a vida toda. E aí algumas garotas aparecem molhando Sam e chamando ela de assassina, mas Ethan, como um bom cavaleiro, oferece alguns lenços para a moça se secar. E assim que chega em casa, Quinn se desculpa por ter contado a Como um bom gado. cena onde ela estava, pois sabia como era ser super protegida, já que desde que perderam seu irmão, seu pai nunca mais deixou ela sair de casa, e até se mudou para a polícia de Nova York quando ficou sabendo que Quinn passou na faculdade de lá. Nesse momento, Chad entra no quarto e Quinn decide deixá-los a sós, então Tara agradece por não terem deixado ela subir, pois iria se arrepender depois. É sério, é sério. Ela agradeceu o cara e não agradeceu a irmã dela, mano. Essa é a cara, mano. Esses jovens. Chad fala que Tara era muito especial e merecia mais do que aquele babaca, e acaba rolando um clima entre os dois, mas Quinn estraga tudo entrando no quarto para pegar seu celular. Com isso, Chad vai embora, pedindo que a jovem perdoasse sua irmã. Ok, Sam conhece uma das jornalistas mais famosas do país e poderia pedir ajuda para Gale. Eles podem fazer uma reportagem desmentindo essa parada de Sam ser uma assassina, até porque a polícia de Woodsboro deve ter muitas provas do que Rich e Amber fizeram, e com a ajuda de Gale, a jovem conseguiria divulgar isso para um grande número de pessoas. Além disso, se você está sendo acusado de ser uma assassina em série, não é uma ideia muito boa chegar do nada em uma festa que você não foi convidada, dando um choque nas partes íntimas de um cara aleatório, ainda mais porque jovens têm a tendência de gravar tudo que acontece. E se um vídeo disso viralizasse, todos saberiam que Sam e Tara estão em Nova York, o que pode ser perigoso se algum novo Ghostface quisesse caçá-las. Fora que se as garotas queriam recomeçar, seria bom mudar um pouco o visual para não serem reconhecidas facilmente, como Mindy que cortou o cabelo, ou Tara que fez uma franja. Pintar o cabelo também seria uma boa. E também existe a possibilidade das duas trocarem de identidade, já que existe um risco constante de malucos perseguirem e tentarem finalizar elas por serem sobreviventes daquela última tentativa. E mesmo que seja trabalhoso fazer isso por meios legais, não é impossível. E somando as mudanças de características Mas vai ser físicas, trabalhoso. isso poderia garantir que elas não seriam tão facilmente encontradas. Mais tarde, Sam desceu para se encontrar com um vizinho bonitão e lhe dá um beijão mostrando que os dois já estão tendo um caso há um certo tempo. E ele pergunta quando Sam vai estar pronta para contar aos outros sobre seu namoro, mas a garota apenas fala que os seus amigos podem não aceitar muito bem. Nesse momento, Chad grita das escadas pedindo para sua amiga subir, e quando ela chega em seu apartamento, vê a notícia de que alguns amigos cara de Tara já foi atrás já. e que no local a polícia encontrou algumas fantasias de Ghostface. Com isso, Sam surta e pede para sua irmã fazer as malas para fugirem novamente, mas Tara se recusa a largar a faculdade de seus amigos e pede que Quinn ligue para seu pai para conseguir informações do que está acontecendo. Então Chad coloca o Danny para fora até tudo se resolver. E aí o telefone de Sam toca e vemos que era Gale ligando, porém a jovem não atende. Quinn então fala que seu pai queria falar com Sam e Bailey fala que precisava que Sam fosse até a delegacia o mais rápido possível. Quando Sam sai do prédio, sua irmã vai atrás pedindo para acompanhá-la, pois seria mais fácil para se defenderem. Bom, se você está sendo caçado por um assassino em série, sair na rua sem qualquer proteção não é uma boa ideia, ainda mais ir a pé durante a noite até a delegacia. O melhor aqui seria pedir um carro de aplicativo para chegar em segurança até o local. E levar Tara também é um grande erro, pois assim, Sam está apenas juntando os dois maiores alvos do assassino e facilitando para ele acabar com todos em uma cajadada só. Partindo do pressuposto que o Ghostface sempre faz parte do círculo social dos alvos principais, podemos presumir que alguns dos amigos próximos de Sam e Tara podem ser os responsáveis. Então, deixar todos no apartamento até ela voltar da polícia seria o ideal, e evitaria que o Ghostface ligasse para ela. No caminho para a delegacia, Sam recebe uma ligação de Rach, o que é estranho, já que o cara estava escalado para jogar no Vasco. Só que quando ela atende, a voz do Ghostface pergunta se as garotas sentiram saudades, mas a jovem fala que os últimos que tentaram feri-las foram finalizados, e que o cara deveria pensar bem no que estava fazendo. Porém, o assassino fala que Greg e Jason estavam planejando finalizá-las, e por isso acabou com eles, pois sua intenção era apenas terminar com as suas vidas, mas também revelar quem a Sam realmente é, uma assassina mentirosa, e iria acabar com qualquer um que ficasse no caminho. Nesse momento, o mascarado ataca Tara, que consegue se soltar e correr com sua irmã até o mercado pedindo ajuda. Entretanto, o Ghostface vai atrás dela, mesmo perto de essa cena é muito foda, e rapaziada. começa uma onda de finalizações. E aí o balconista saca uma escopeta e tenta acabar com o mascarado, que consegue desviar do tiro e se esconder. Então o cara pede que as garotas escapem pelos fundos, mas a porta estava trancada. Só que quando o cara vai tentar entregar a chave, ele é surpreendido pelo assassino, que o desarma e o finaliza com um disparo, fazendo as moças perceberem que aquele Ghostface tá muito foda, As duas mano. buscam escapar, mas o mascarado atira nos freezers para ouvir caso alguém tentasse passar por ali. Mas Sam joga uma lata do outro lado para tentar enganar o cara, o que funciona inicialmente, mas ele escuta as duas por causa dos cacos de vidro. Porém, antes de serem finalizadas, as irmãs jogam uma prateleira nele e conseguem escapar, sendo abordadas pela polícia logo na saída. Bom, apesar
Apesar de ser extremamente experiente em lutar contra Ghostfaces, Sam deve ter se esquecido de tudo que passou, pois nunca é uma boa ficar no telefone com o assassino. Afinal, ele faz isso com a intenção de tirar o seu foco da situação. Fala, Alex Jesus, seja bem-vindo aí, mano. Boa ele noite, se cara. aproximando. Fora que telefones mais modernos têm a opção de gravar ligações, o que seria muito útil para Sam nesse momento, já que ela poderia provar que não estava finalizando ninguém. Afinal, o serial killer admite no telefone que acabou com Jason e Greg. Já na loja de conveniências, É verdade, o balconista grita para o assassino antes de atirar, o que faz o mascarado ter tempo de reagir e desviar, sendo que o certo seria atirar primeiro e avisar depois. Fora que ficar de costas para as prateleiras é uma burrice gigante, afinal o cara estava com uma escopeta na mão, que poderia facilmente finalizar o assassino em um disparo. Ele deveria ter subido no balcão para ter uma visão melhor da loja, ou até mesmo escoltar as garotas para a saída. Além disso, a polícia tinha que ter cercado o local. Em Nova York, a polícia criou a nova tecnologia chamada Shot Spotter, que basicamente tem a função de identificar sons de tiro e enviar um sinal de alerta para as autoridades mais próximas, aumentando o tempo de reação dos oficiais a disparos em zonas populadas. Mas mesmo sem essa tecnologia, é estimado que a polícia responda esse tipo de chamado em até 7 minutos, variando um pouco dependendo da distância e do número de chamados. Na delegacia, Bale aborda as garotas dizendo que uma máscara foi deixada no local e que ela continha DNA de Rachel, mas por causa das formalidades, o policial acaba perguntando se elas tinham um álibi para o início da noite, e as duas falam que estavam o tempo todo com pessoas e que poderiam confirmar isso. Então ele questiona se tinha alguém que poderia tê-las como alvos, mas as duas falam que não, pois todos foram finalizados. Bale indaga se tinham pessoas que conheciam há pouco tempo e que poderiam ser suspeitas, mas as meninas contam que apenas Quinn, Anika e Ethan são novos conhecidos, pois o restante eram amigos de longa data. Nesse momento, um policial aparece, dizendo que o FBI veio para tomar a jurisdição do caso. Aí E quem que quando Bale aparece? vai Quem que conferir aparece? era, descobre que se tratava de Kirby, uma das sobreviventes do ataque do Isso Ghostface aí, de rapaziada, ela tá de 2011. volta, Sam mano. e Tara vão até lá, e elas parecem se conhecer há um tempo. E Kirby aparentemente estava vigiando os históricos de busca das garotas há algum tempo, e a mulher diz que não quer confusão, apenas pretende ajudar. Bale informa que encontraram mais uma máscara que pertencia a Jill e Charlie, os assassinos do incidente de 2011 que tinha deixado algumas cicatrizes em Kirby, dando a entender que esse novo assassino é uma espécie de aprendiz de todos os outros. Só que Sam não quer saber de nada disso, e apenas quer ir embora da cidade. Porém, os oficiais informam que elas não poderiam fazer isso, pois estavam diretamente envolvidos em 2 crimes, o que deixa as garotas bem nervosas. Ok, a máscara desse Ghostface está extremamente velha e gasta, o que indica que ela já pertenceu a alguém anteriormente. Talvez seja um dos sobreviventes de alguns ataques antigos. E por falar em ataques antigos, o que essas máscaras com DNA de assassinos anteriores estão fazendo às soltas por aí? Não era para elas estarem trancadas em salas de evidências e depois serem destruídas? Isso indicaria que um dos envolvidos provavelmente é policial, ou tem uma ligação com a polícia, o que torna essa tal de Kirby bem suspeita, mas também torna a Quinn uma suspeita em potencial, já que ela é a filha de Bale e poderia entrar e sair da delegacia a qualquer momento. Seu pai até fala que colocaria a mão no fogo por ela, mas isso provavelmente é obstrução de justiça, afinal ela também está envolvida no caso e deve ser considerada uma suspeita. E que polícia é essa que dá um caso tão pessoal para um oficial resolver? Esse cara obviamente poderia acobertar Quinn caso ela realmente estivesse fazendo alguma coisa. Fora que ele é um pouco incompetente, já que aquele mercadinho deve ter câmeras e daria para ver o assassino aparecendo do nada e atacando as garotas. Não faria sentido colocar um aviso sobre elas, e Sam e Tara teoricamente deveriam receber proteção policial, mas dessa realidade, tanto nos assassinatos de Woodsboro quanto agora, a polícia parece não saber o que está fazendo. Mas Sam não deveria recusar a ajuda de Kirby nem de Bale, afinal ela não conseguiria lidar com o assassino sozinha novamente, como já foi mostrado, e manter eles por perto provaria sua inocência. Quando saem da delegacia, as duas se deparam com uma multidão de repórteres querendo saber o que estava acontecendo, e Gale aparece ali para cobrir o caso, mas digamos que ela não é muito bem recebida pelas garotas, já que as irmãs ainda estão irritadas, pois apesar de dizer que não ia escrever nada sobre o caso de Rachel, a jornalista fez um livro dizendo que Sam era uma matadora nata e instável, o que com certeza contribuiu para a má fama da garota. A jornalista revela que falou com Sidney, mas dessa vez a mulher não quer se envolver e está mais preocupada em proteger seus filhos. Gale até tenta dizer que só queria ajudar, mas Tara fala que a repórter só está ali pois sabia não quiseram pagar o cachê que ela queria, né? Porque ela não apareceu. Enquanto isso, na casa de Stone, alguém bate na porta e o cara vai até lá conferir, mas ele é atacado pelo Ghostface que o finaliza de maneira brutal e rouba o prontuário de Sam. Em seguida, vamos para Mindy, que estava novamente dando uma palestrinha na faculdade, falando que de acordo com os fatos, eles estavam participando de uma franquia, já que em teoria essa seria a continuação da revisitação, contudo crescendo em escala e roteiro, mas pelo visto a Mindy continua insuportavelmente igual. Eu tô torcendo que ela vá de Americanas nesse aqui, e seguindo essa lógica, eles deveriam esperar o oposto do filme anterior, e de acordo com isso ninguém está seguro, pois até mesmo os personagens principais não estavam seguros. Mas dessa vez os suspeitos são Ethan, o colega de quarto de Chad, Quinn, a garota que pode ter um policial pai para disfarçar, mas que curiosamente virou um colega de quarto das irmãs, mesmo que por um anúncio online anônimo, e a Nika, já que nunca deve se confiar em quem ama. Porém, os 3 novatos não concordam com isso, sério pois isso? se eles eram suspeitos,
Qualquer um pode ali confiar, também poderia chat? ser, já que mesmo tendo sobrevivido aos ataques de Woodsboro, eles podem ter ficado traumatizados ou pegado gosto por finalizar. Ok, eu não confiaria nessa palestrinha, afinal da última vez ela fez todos desconfiarem da pessoa errada, e todo mundo quase foi finalizado. Mas voltando à Estona, dava para ver nitidamente que tinha um cara de manto preto e máscara branca em sua porta, portanto ele deveria ter ficado longe de lá e chamado a polícia. Indo para a delegacia, Bale vai até Kirby, dizendo que o tal terapeuta que era o álibi de Sen foi finalizado, e os dados dela sumiram, o que é muita coincidência. Mas além disso, uma máscara com DNA de Roman Brady, o assassino de facada 3 foi encontrado no local. Analisando as pistas, os dois percebem que o assassino estava fazendo uma espécie de contagem regressiva com as máscaras, e segundo essa lógica, faltam apenas mais duas finalizações, o segundo filme e do filme original que foi feito pelo Bill Loomis. Ou seja, o último ataque provavelmente vai estar ligado à cena, mas antes que eles pudessem pensar mais sobre, o telefone de Kirby toca, e ela vai embora pedindo que Bale fique de olho em sua filha, pois ela pode ser um alvo. Só que isso deixa o policial desconfiado, e ele pede ao seu colega que ligue para o FBI e tente descobrir o máximo possível sobre Kirby. Bom, Sen estava junto de seus amigos quando o cara foi finalizado, e esse álibi poderia muito bem ser confirmado. Já Kirby deveria ter sido investigada muito antes, afinal de contas, qualquer um pode usar uma identidade falsa do FBI. Sen e Dean faziam isso direto em Supernatural. Pô, Supernatural, acho que é Supernatural ou Sobrenatural, cara, é uma das séries muito boa, cara. Assistam porque, cara, acho que tem 14 temporadas, eu acho que é, não sei, eu acho que é por aí. Eu não cheguei a assistir o final, mas, cara, assisti muito, muito. Eu acho que eu parei na 11ª temporada, eu acho que eu parei. Cara, sensacional. Agora, quem tiver um pouco de medo, né, de terror, aí é bom não assistir, mas, cara, é sensacional, mano. Tem uma encheçãozinha de linguiça ali, né, mas é muito bom, mano. Enquanto isso, no apartamento de Sen, a garota decide convidar todos seus amigos para dormirem lá até tudo passar, pois assim seria mais fácil de se defenderem. Mas mais do seguro, nada, né, a Anika todo mostra mundo, uma né? reportagem dizendo que Sen é a principal suspeita das finalizações, já que ela é suspeita de ter finalizado as pessoas em Woodsboro. Isso deixa a garota extremamente triste, mas sua irmã e amigos vão consolá-la falando que ninguém ali odiava ela. Com isso, a garota finalmente se sente confortável para contar que estava ficando com Danny, mas aparentemente todos já sabiam. E falando em Danny, o maluco estava de boa em sua casa quando percebeu que o Ghostface estava dentro do quarto de Quinn. Ele até tenta gritar para Quinn e ligar para Sen, mas ela não atende. Até que o cara manda uma foto do assassino no quarto de sua amiga e todos correm para lá. Mas antes que pudessem ajudar, o mascarado joga o corpo da garota neles e ataca o grupo cortando o braço de Mindy. Tara e Chad conseguem escapar, mas quando percebem que o restante do pessoal ficou no apartamento, eles voltam para ajudar, mas a porta estava trancada. Em paralelo, a Anika tenta salvar a sua namorada, mas acaba sendo acertada. Nesse momento, Sen corre para a cozinha procurando uma faca, mas quando não encontra, ela pega o porta-facas mesmo e dá um golpe no assassino, conseguindo fugir com suas amigas e se trancar no banheiro. Tem que se As defender, jovens né? até pensam em dar a volta para fugir pela porta de trás do banheiro, e Mindy vê que o ficante de Quinn tinha passado pela cena de psicose. O problema é que o assassino já sabia que as garotas iam tentar sair pelo fundo, e foi até lá finalizá-las, mas Mindy consegue fechar a porta e bloqueia ela com um armário. Então Danny grita para sua amada pela janela, e posiciona uma escada retrátil dizendo para as garotas atravessarem por ali até sua casa. Senna sugere que suas amigas vão primeiro, pois estavam feridas, mas Mindy se recusa a ir antes delas, pois tinha que ficar segurando a porta. Sen consegue atravessar e pede que suas amigas venham, mas Anika diz que não iria conseguir e implora que sua namorada vá na frente, pois estaria logo atrás. Mindy consegue atravessar tranquilamente, mas na vez de Anika, o assassino consegue entrar no quarto e começa a balançar a escada até derrubar a garota para a morte. Bom, a primeira coisa que é importante observar é a falta de criatividade dos Ghostface é muito roteiristas, porque essa cena é sanguinário, igualzinha mano. ao jogo da escada de Nerve, só mudou o contexto. Em vez de estar jogando um jogo para ficar rico e famoso, aqui elas estão fugindo do Ghostface. E depois de falar isso, Ethan é o único que não estava presente aí. Além disso, porque Chad e Tara saíram correndo e deixaram as garotas para morrer. Mas Então, a maior né? pergunta de todas é onde estava o taser de Sen esse tempo todo. E eu queria uma janela dessas que tem nesse apartamento para o meu estúdio, já que Danny grita durante uns 10 minutos e ninguém escuta nada. Se bem que numa situação dessas, o cara poderia ter jogado alguma coisa na janela para alertar Quinn ou até mesmo Sen, e corrido até lá, já que eles moram no mesmo andar e no mesmo prédio. Poderia, não faz né, sentido mas não ele fez. ficar apenas na janela se poderia ajudá-las facilmente. E por falar em ajudar, Chad com certeza poderia ter arrumado aquela porta com facilidade, já que apenas a fechadura Deadbolt travou a porta. Um chute bem dado com certeza resolveria. Fora que é bem estranho alguém ter uma escada dessas em casa, e fica no ar como o Ghostface entrou tão facilmente nesse apartamento, já que ele tem 4 trancas diferentes. Ao amanhecer, a polícia chega para ajudar o grupo, e Danny vai até a sua amada perguntar se estava tudo bem, mas a moça revela que alguém tirou as facas da casa, e por isso não puderam revidar, então ela não sabia em quem confiar. Quando escuta isso, Danny diz que ela não deveria
deveria confiar em ninguém. Então Ethan aparece e Chad vai para cima dele perguntando onde o rapaz estava, pois foi só ele sumir que o assassino apareceu. O jovem conta que estava em aula, mas ninguém acredita nele. Nesse momento, o grupo vê Bale saindo do prédio e as duas irmãs vão consolá-lo. Então o cara conta que tiraram ele do caso por ser muito pessoal, mas Bale fala que não vai parar até acabar com esse cara do caso? Bom, digamos que eu não fiquei convencido com o luto do cara. Além disso, Ethan poderia muito bem ter pedido para alguém assinar a lista de presença por ele na aula, enquanto ele estava no apartamento finalizando a galera. Nesse momento, Gale aparece para saber o que aconteceu e jurou que só queria ajudar e faria tudo em off para não ter como ser publicado depois. E como estavam sem opções, as duas acabam aceitando. E aí Kirby aparece e Gale fica surpresa quando descobre que ela estava no FBI, mas a agente garante, dizendo que até tem uma arma. Com isso, o grupo se junta e Gale conta que descobriu de onde essas máscaras estavam saindo, pois ela investigou uns caras e percebeu que eles eram riquinhos de Atlanta, que usavam nomes falsos para alugar esse local que ela iria mostrar. E Kirby fica impressionada, pois não tinha achado nenhuma pista sobre isso, o que é meio suspeito. A repórter leva eles até uma espécie de galpão com literalmente tudo que já foi usado na franquia: as roupas dos sobreviventes, as facas que usaram para ferir as pessoas e até mesmo as fantasias de todos os Ghostfaces. Explorando o local, Gale fala que o assassino provavelmente descobriu esse lugar antes de finalizar Jason e Greg, e roubou as máscaras para cometer seus crimes. E apesar daquilo tudo ter que estar em uma sala de evidências, Gale fala que a polícia também ama dinheiro e deve ter vendido os itens para os garotos. E dessa vez, Chad pediu para Ethan vir junto, para ficar de olho nele. Vendo tudo isso, Sam vai até o manto de seu pai e vê Billy dizendo que agora os dois tinham um motivo para matar novamente. Mas o transe da garota é quebrado quando Tara pergunta o que ela estava fazendo, e Mindy fala que se isso fosse um filme de psicopata, facada, é isso que ela tava fazendo. Serial killer. E aí Kirby começa a falar sobre filmes de terror com Mindy, e vemos que curiosamente ela também entende muito do assunto. Enquanto isso, as irmãs começam a conversar, e Tara fala que só queria ser normal de novo. E aí Sam pede perdão, pois desde que voltou para a vida dela, só trouxe problemas, o que faz a garota ficar confusa e sair de perto. Com isso, Kirby se oferece para falar com a jovem, e Tara pergunta como Kirby tinha conseguido superar o trauma. E a agente conta que depois de ter quase batido as botas, ela ficou muito perturbada, até que decidiu ser uma pessoa que fazia até os monstros terem medo. Nesse momento, Bale vai até lá dizendo que tem um plano para pegar os assassinos, mas Kirby diz que Gale não poderia participar. Ele decide colocar Tara e Sam para andarem em um parque na esperança do Ghostface ligar, enquanto Kirby fica em uma van monitorando para rastrear a ligação. Só que Mindy não estava nem um pouco a fim de ajudar nesse plano, já que foi dessa forma que o seu tio Randy foi finalizado. Ok, é muito estranho o Bailey saber que o Ghostface vai ligar para as garotas quando eles estiverem andando em um parque aleatório, pois o assassino poderia ligar a qualquer momento, e estando em um lugar amplo com várias pessoas só vai dificultar para identificar quem está fazendo a ligação, e tem que ter muita sorte ou estar por trás de todo o planejamento das finalizações para um plano assim dar certo. E aí o assassino liga e fala que já sabia do plano da garota e previu tudo que iria acontecer, por isso estava bem longe do parque para não ser pego pela polícia. Quando a ligação acaba, Kirby consegue rastrear o celular e todos ficam assustados ao perceber que o assassino estava no apartamento de Gale. Preocupadas, as irmãs praticamente roubam a viatura de Bale e vão salvar sua amiga. Em paralelo, Gale estava de boa com seu namorado, até que recebe uma ligação, e o cara diz que era um tal assassino. Com isso, a mulher atende e pede pro cara chamar a polícia, enquanto ela falava com o Ghostface, que diz estar na hora de finalizá-la, já que ela lucrou muito com a dor de outras pessoas. O Ghostface pergunta como era saber que Dewey foi finalizado e Gale não estava ao seu lado nos últimos momentos, fazendo a mulher ficar extremamente irritada. E no fundo, podemos ver que o assassino já deu cabo do namorado da repórter, e ele joga o corpo do cara através de uma estante partindo para cima da mulher, que consegue dar uma frigideirada na cara do mascarado e correr até um quarto onde ela guardava uma arma. Assim que pega a pistola, a mulher dispara na porta, mas o assassino liga falando que foi ferido. Porém, Gale não acredita e diz que vai ter certeza de mirar na cabeça no próximo disparo. Então ela sai caçando o cara pela casa enquanto falava com ele no telefone, até que ela tem a brilhante ideia de ligar para o número, ouvindo o assassino isso, né? no armário. Ela tira e consegue ferir o cara, mas quando chega perto da porta, ela é atacada e golpeada no ombro. Uma luta tensa começa, e Gale leva vários golpes, mas consegue derrubar o assassino. Porém, quando vai pegar sua faca, a mulher é acertada novamente e cai no chão. Mas antes que fosse finalizada, Senna aparece e espanta o Ghostface na base da bala. Os paramédicos conseguem chegar a tempo e levam Gale para o hospital em ainda tava com um delay absurdo ali atirando no cara. Bom, esse mascarado deve ser um mestre dos arrombamentos, ou deve ter muitas horas de Skyrim, e colocou todos os pontos de habilidade em furtividade, pois ele invadiu um apartamento de luxo sem chamar a atenção de ninguém, e saiu sem ser notado. Os seguranças desse prédio que tinham que ficar olhando as câmeras provavelmente estavam apostando no jogo do bicho, pois essa é a única explicação. Quanto a Gale, a mulher conseguiu se trancar num quarto que só tinha uma entrada e uma saída. Ela estava armada e ainda possuía um telefone para chamar a polícia. Não tinha nenhum motivo para a repórter sair dali, já que se o assassino tentasse entrar, ele tomaria um tiro. No hospital, Danny finalmente aparece, deixando todos desconfiados, mas Sam nem liga muito para isso, pois estava com medo de seus amigos serem feridos novamente.
Bailey e diz que iria se entregar para o assassino, já que aparentemente ele só queria finalizá-la, mas todos se negam a abandonar sua amiga. Porém, isso dá uma ideia para Tara, que liga para Bale, dizendo que queriam atrair o assassino até o cinema para tentar finalizá-lo, já que lá eles têm muitas câmeras que poderiam ser usadas para monitorar o cara assim que ele entrasse no prédio, e Bale concorda, e diz que iria quando pudesse, pois estava ocupado. O grupo decide pegar o metrô para chegar até o cinema. Essa parte do metrô é cabulosa, mano. No meio da multidão, e decidem pegar o próximo trem. O problema é que além de estar tendo um evento de Halloween cheio de pessoas fantasiadas de Ghostface, Mindy percebe que um deles está encarando ela demais, até que o maluco começa a chegar mais perto e golpeia ela na barriga 2 vezes. Porém o trem acaba chegando na estação. Essa parte é a mais e todos foda são do forçados filme. a descer. A Cê tá sorte doido. dela é que Ethan estava lá para ajudar, o que deixa Mindy meio irritada, já que ela errou o assassino novamente. Ok, o fato de Ethan estar ali não absolve ele de ser o assassino, afinal sempre tem 2 Ghostfaces. E no final como você já vai foi ver quem que é, mencionado né? antes, é impossível que essa galera não conheça carros de aplicativo. Afinal, eles poderiam facilmente rachar o valor para poder chegar em segurança até o cinema, já que é loucura entrar em um metrô na época de Halloween cheio de pessoas fantasiadas, ainda mais sabendo que esse Ghostface não se preocupa em atacar em lugares públicos. Fora que se Mindy estivesse suspeitando fortemente daquele mascarado, a jovem poderia ter começado a gritar antes de deixar ele se aproximar demais dela. Afinal, é muito melhor pagar de maluco e gritar que está vendo um assassino do que realmente ser atacada pelo cara. Indo para o cinema, vemos que Kirby também, chegou né? primeiro Não sei se de alguém ia todos para ajudar, fazer a né? checagem do local, e Sam decide dispensar Danny e não deixar que ele entre, pois ele mesmo tinha aconselhado ela a não confiar em ninguém. Fora que os dois não se conheciam há muito tempo, o que não faz sentido, já que se o cara fosse o Ghostface, ele com certeza saberia entrar lá escondido, e ficaria bem mais fácil para ele finalizar a galera. Lá dentro, Kirby fala que só tinha uma entrada e uma saída, e que aquela porta tem uma trava magnética, portanto, se o assassino entrar lá, ele ficará preso no local. Quanto a armas, somente Kirby tem uma, e a agente pede que se mantenha assim, pois somente ela tem um distintivo. Então, Sam tenta ligar para Mindy para saber se sua amiga estava E só chegando, o Ghostface mas tem uma ninguém faca, né? responde. Nesse momento, Billy aparece novamente, dizendo para sua filha que era melhor ela pegar uma arma e checar o local, pois quando dizem que todos estão seguros num filme de terror, geralmente é mentira. Com isso, a garota pega a faca de seu pai, até que ouve a porta batendo como se alguém tivesse entrado no local. Eu tô E falando aí que essa seu mina vai telefone ser o novo toca, e Bale Ghostface? pede que todos fujam do cinema o mais rápido possível, pois Kirby estava mentindo. A mulher foi demitida há alguns meses do FBI por estar mentalmente instável depois do que aconteceu em Woodsboro. E assim que ele acaba de falar, as luzes do local se apagam e começam a passar um dos filmes facada no telão do cinema. Enquanto isso, Chad e Tara estavam conversando, até que decidem se beijar, porque com certeza esse é o melhor momento para fazerem isso. É. Só que de repente o assassino ataca Tara pelas costas. E Aí, aí ó. Chad fica extremamente pistola e deita o mascarado na porrada, literalmente. E aí eles se encontram com Senna. E os três começam a procurar uma rota de fuga e veem que tinha uma porta no andar de cima. Mas o assassino ataca novamente. Só que Chad não está nem um pouco afim de ser esfaqueado novamente. Ele derruba o cara mais uma vez. E aí o grupo continua fugindo até que se unem Só para que ele não derrotar finaliza Ghostface. o Porém, quando Ghostface Chad nenhuma ia vez, né? finalizá-lo, outro mascarado aparece. E os assassinos se juntam para acabar com o coitado. As irmãs continuam fugindo, até que são cercadas pela dupla. Mas Kirby aparece atirando e diz que foi derrubada por um deles. Só que Bale também chega no local e os dois começam a se acusar. Mas quando você pensa que as coisas já estavam confusas o suficiente, Bale atira em Kirby e os Ghostfaces aparecem. Um deles tira a máscara e vemos que realmente Mindy acertou. Era o Ethan, que revela ser o filho de Bailey. Mas a coisa toda piora quando o segundo assassino tira a máscara e revela ser a Queen, que ainda está viva, e conta que seu pai Bailey foi o primeiro a chegar na cena do crime. Agora não me pergunte como é que essa mina, né? Ou pode ser o rapaz lá, conseguiu matar o marido da Gale lá, né, mano? Vocês viram que o maluco era uns 2 metros de altura, né? E forte, né? Como é que desceram a madeira de um cara, né? Eu sei, tá? Porque foi um só, não foi 2 que foi lá pra pegar ele, pra pegar a Gale, né? Foi um só, né? Mas, né, beleza. E trocou seu corpo para sair da lista de suspeitos. E o policial fala que um pai de luto é capaz de fazer tudo para se vingar. Com isso, ele entrega a máscara de Billy Loomis para Senna e ordena que ela vista, mas a garota se recusa. Então Ethan corta seu braço. Senna pergunta se eles realmente acreditavam que ela era a assassina de Woodsboro, mas Bailey revela que não, pois foram eles três que espalharam esses boatos inicialmente, já que nos dias de hoje, antes de finalizar uma pessoa, tem que acabar com a imagem dela primeiro. E agora, o plano era que o policial Bailey Ó a pele da fake news, hein? de Senna, que usava a máscara de seu pai, e todos vão saber que ela é o Ghostface. Então eles revelam que É são a a família Wandinha. de Rich e que queriam se vingar pelo que Sam fez a ele. Essa notícia abala as garotas e Bailey diz que Faltou a subestimou dancinha, amor né, de da seu filho Wandinha, por né? esses filmes idiotas. Mas como Rich os adorava, Bailey juntou toda a sua coleção, pois tudo naquele cinema era de Rich, e todas as mortes foram inspiradas em sua paixão por facada, pois tudo era um tributo para ele. Só que eles tiveram que acabar com Jason e Greg antes, pois eles queriam finalizá-las primeiro que a família, e por isso era ali que Sam tinha que ser finalizada, para que o tributo seja concluído, já que só faltava uma máscara
máscara para acabar com a contagem regressiva. Ao ouvir tudo isso, Sen bola um plano e começa a ofender Rich para fazer um dos assassinos se aproximar. Então Quinn tenta acertá-las, mas é golpeada com um tijolo, e aí Kirby consegue se recuperar e atira em Bailey. Mas Ethan parte para cima da agente e a golpeia. E aí Sen derruba o rapaz e pega a faca dele e retribui os golpes. Ela escala até a saída para procurar ajuda, mas Bailey atira nas garotas, fazendo Tara perder o equilíbrio, e Quinn sobe para cercar as meninas. Por isso, Tara pede a faca de sua irmã e diz que Sen tem que soltá-la. Então ela cai sobre Ethan levando um golpe, mas consegue finalizar o garoto. E no andar de cima, Sen atira em Quinn, sobrando apenas Bailey para derrotar. O problema é que as balas acabaram, deixando a jovem sem opções a não ser entrar em uma luta corpo a corpo com o cara. Mas os que dois ela iria acabam caindo perder, no andar né? de baixo, ficando Mas tá bom. Ok, um detetive experiente jamais correria para cima de uma ameaça como Bailey fez. Primeiramente, o cara iria atirar na perna de Sen para neutralizar a ameaça, né? ao invés de ir para uma luta corpo a corpo com ela, ou até seguir seu treinamento policial, que foca em dar tiros no peito para acabar com o seu alvo exatamente como ele fez com Kirby. Já que se Sen estivesse com mais alguma faca, ele estaria finalizado. Quando Bailey acorda, ele percebe que Sen sumiu, então ele se arma novamente e começa a caçar a garota. Mas inesperadamente, Sen liga pro cara e pergunta qual era o seu filme de terror favorito, mas dessa vez com a voz do Ghostface. E quando entra no teatro, ele percebe que Sen pegou as roupas de seu pai. Eu tô falando, O homem mano, que diz essa se ela mina vai ser o finalizar policial, Ghostface. as pessoas não iriam acreditar que ela fez isso em legítima defesa, mas a garota fala que eles irão acreditar naquele que estiver vivo. Então ela surge atrás do cara e o golpeia diversas vezes. Entretanto, ela não o finaliza, dizendo que seu pai era um assassino, mas ela era melhor que isso. Só que a pedido de sua irmã, Sen finaliza o cara. Afinal, se não acabar com eles, os assassinos sempre voltam. Bom, Sen deve ser uma super-humana para conseguir dar tantos golpes rápidos em um policial que estava usando o Armor Express, que é um colete à prova de balas extremamente resistente que a polícia de Nova York utiliza, que pode aguentar até tiros de Magnum e de rifles de precisão de alta potência. Fora que esse colete protege os policiais de facadas, por serem feitos com diversos materiais resistentes como Kevlar, que consegue dissipar a energia de um golpe com objetos pontiagudos, evitando que eles perfurem o colete. Mas vale lembrar que esses coletes não são completamente imunes a facadas, porém com certeza iriam dificultar esse combo super rápido que Sen deu no cara. Depois de acabar com Bailey, as duas se sentam para se recuperar da luta, até que Ethan se levanta e tenta acabar com elas, mas Kirby joga uma TV no cara e salva as duas. Em seguida, Dani chega com a polícia e diz que Mindy estava no caminho, pois não queria perder esse final. Quando as ambulâncias chegam para salvar o pessoal, Kirby pede que liguem para ela se precisarem, e Tara começa a chorar, achando que perdeu o Chad, mas logo o cara aparece sendo resgatado. Aparece, esse e os daí dois é se guerreiro, beijam antes dele ir para o hospital. E aí Mindy chega e fica triste por perder as revelações finais, e dá para chegar à conclusão que esses dois são super gêmeos, pois eles não morrem de forma alguma. Com certeza tem algum superpoder envolvido aí. Eu suspeito que ele se chame a armadura do roteiro. Enquanto o pessoal conversava, vemos que Sen pegou a máscara de seu pai, mas deixou ela para trás, pois a contagem regressiva chegou ao fim. Fala galera, esse foi como derrotar Pânico 6. Vocês acham que conseguiram sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. Eu acho que nem ia conseguir sobreviver não. Afinal, você nunca sabe se estivesse no filme. Finalizar. Mano, o filme foi muito... O vídeo foi muito top. O filme também, cara. Eu assisti esse filme, é muito bom. Assistam que é muito bom, cara. Mano, eu gostei do vídeo. O vídeo foi interessante. Curti pra caramba. Foi legal pra caramba. Gostei, mano.